Olá, pessoal de Uberaba e região. Uma boa tarde a vocês ouvintes da Rádio Gospel 2.1 FM de Uberaba e a vocês que estão com a gente aqui no YouTube também. Forte abraço. Nosso programa Vitrine Social e Saúde começando aqui e hoje nós vamos querer falar sobre um assunto muito importante. Aqui eu falando com vocês, Ina Márcia, juntamente com o Dr. Elias. E hoje o assunto que nós vamos abordar é a saúde bucal para as gestantes. Gostaria de saber de vocês, amigos. Ó, vocês estão vendo uns picozinhos aí, é a energia que hoje aqui está oscilando. Mas a gente vai trabalhando assim mesmo, viu? O Gabriel tá aqui acompanhando a gente, ajudando, como sempre, auxiliando a gente. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. E vamos lá. Esse assunto é de suma importância, não é, doutor Elias? É um assunto importantíssimo, mesmo porque tem muitos mitos, muitas inverdades, muitas coisas que dizem sobre a gestante, sobre o tratamento odontológico dela, que não são verdades. E é importante a gente levar esse conhecimento, desmistificar e mudar essa situação. Porque o tratamento odontológico, a prevenção odontológica para a gestante é importante demais, não pode ser deixada de lado. E a futura mamãe, né, aquela que ainda não programou, e que se já vê gestante nesse momento, ela já deve ter procurado um médico. A gente orienta que procure o cirurgião dentista também, porque tanto existe o pré-natal para a gestação, quanto existe o pré-natal odontológico, né? E a mulher, aquela que já é mãe, aquela que está sendo mãe e aquela que está se preparando para ser mãe, a gente sabe que existem mudanças no corpo, né? Tanto física, né? Você está lá com aquele corpo ajeitadinho e tudo, e de repente começa a haver grandes modificações físicas, né? Existe também as modificações hormonais, e principalmente as modificações emocionais. Uma gestação muda totalmente a vida da mãe, da quem está trazendo, né, aquela renovação, aquele ser para iluminar o mundo, porque uma vida nova só traz luz, só traz alegria. E essas modificações, pessoal, pode afetar a saúde bucal de alguma forma. Doutor Elias, a principal reclamação das gestantes, elas passam por essas modificações e algumas têm alguns sintomas diferentes das outras. Você aí que é gestante, ou foi, ou está sendo gestante, já passou por momentos de enjoo matinal? O que o senhor tem a dizer quanto a isso, doutor Elias? Qual a relação da saúde bucal com esse enjoo matinal? O que acontece com a mulher para ela sentir esse enjoo matinal? As mudanças hormonais são muito grandes. Então passa por uma transformação, tanto o corpo, quanto emocionalmente, fisicamente. E essa mudança hormonal, às vezes a mulher tem muito enjoo. E às vezes o enjoo é muito repetitivo. Vomita muito, o suco gástrico está sempre na boca ali, incomodando. E isso desencadeia uma série de problemas. Bom, a gestante, ela pode ter cárie antes, ela pode ter cárie depois da gestação. Mas durante a gestação, devido a tanta acidez presente na boca, o dente desmineraliza. O pH fica ácido demais. Favorece a ação das bactérias para gerar cárie, para gerar erosão.
Mas nós temos alguns cuidados para fazer quanto a isso. É necessário que toda vez que isso aconteça, enxaguar bem a boca, para lavar esse ácido da boca. É muito importante. Não é isso, doutora? Isso mesmo. E para brilhantar esse assunto nosso de hoje, participe com a gente aqui na live pelo YouTube, que hoje nós vamos sortear uma caneca, linda a caneca, do Vitrine Social e Saúde, para vocês levarem para casa e terem de lembrança do nosso programa, que a gente faz com tanto carinho para vocês e que a gente tem muita alegria de estar aqui. Então esse é o nosso presente de hoje, tá? Que vocês liguem aqui, participem na live. Eu preciso do número do telefone, né? Para quem estiver no aplicativo da rádio, poder participar com a gente aqui. Vou só pegar o número do telefone e já passo para vocês. Olha só, gente. Qual que é o número, Gabriel? Vamos falar aí. 3326 4111. Olha o telefone da rádio, 3326 4111. Você que quer participar do sorteio aqui com a gente, pode ligar. Se você está no aplicativo, também você vai estar participando desse sorteio. Como o doutor Elias falou desses enjoos, né? Algumas perguntas, nós fizemos umas enquetes, né? Nas nossas redes sociais. E, aliás, vocês podem seguir a gente lá, né? No YouTube, Vitrine Social, e nossas redes sociais, @doutora Ina Márcia, @doutor Elias Gonçalves, né? Nos acompanhe lá nas redes sociais. Eu posto pensamentos e o doutor Elias posta mais a questão de trabalho. Nessa questão, gente, de saúde, a gente quer levar a vocês o entendimento do quão é importante a saúde bucal da gestante. Quando a gestante tem o hábito, né, bom hábito da escovação, da higienização, ela passa isso para os filhos. E há alguns mitos, doutor Elias, de que a cárie ocorre mais na gestação porque a mãe perde cálcio para doar para a formação dos dentes do bebê? Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é um mito. A nutrição de cálcio que o bebê precisa vem da dieta alimentar da mãe. O cálcio que já está no dente da mãe, esse ele não vai ser disposto para a formação do bebê. Mas é importante saber que a mãe precisa de uma dieta balanceada para poder suprir todas as necessidades desse bebê. E muitas vezes a mãe não está fazendo o acompanhamento correto. E aí sim pode ter algumas deficiências, mas não com relação a ela estar perdendo para o bebê. Ela doa para o bebê, mas ela não perde para ele. O organismo, né? É uma máquina maravilhosa que Deus compôs, fez e nos deu de presente, né? Porque uma mãe gerar uma vida é uma coisa extraordinária. E não se tira nada do organismo dela, do cálcio. Isso é adquirido através dos nutrientes, através da alimentação. Então, vocês podem ficar despreocupados quanto a isso. Agora, a questão da cárie durante a gestação, né, doutor Elias, é porque ocorrem essas mudanças hormonais, às vezes a boca da pessoa fica mais seca também, e a mudança de alimentação. A mãe começa a alimentar mais vezes comida com muito carboidrato, muito doce, né? Porque às vezes a gestante muda o paladar dela durante a gestação. Será que nós temos mais perguntas por aí de questão da gestação? Doutor Elias, foi indagado para nós o seguinte: a gestante pode
ser exposta ao raio-x odontológico? Tá aí uma boa pergunta, doutora. Tudo com relação à gestante, a gente tem que colocar na balança, ver prós e contras, a necessidade. A radiologia odontológica hoje emite uma radiação mínima. Lógico que no primeiro trimestre de gestação, onde o neném está sendo formado, isso deve ser evitado. Nos outros períodos, pode-se fazer sim, mas sempre com todo cuidado. Em casos extremos, se não tiver outra forma, e for mesmo necessário, no primeiro trimestre também vai se fazer. Mas tem que se avaliar muito bem. Mas o raio-x em si, bem protegido, não faz mal, não. É questão de bom senso. E eu escuto muito falar, e já ouvi muito falar na minha vida, que gestante não pode tratar de dente. O que não é verdade, né, doutora? Isso não é verdade, gente. Como que uma mãe vai levar uma gestação com dor na cavidade oral? Isso não tem jeito, né? Dor de dente, quem já teve, já sabe que é insuportável. E quanto mais você adia um tratamento dentário, pior a situação vai ficar, né? Mas nós temos várias perguntas. Muito obrigada para todos que participaram da gente com a nossa enquete. Nós perguntamos se as gestantes tinham ideia, né, da necessidade da prevenção do pré-natal odontológico. E a gente ficou muito feliz, né, de saber que hoje em dia as pessoas já estão com essa noção, com essa vontade, né, que não vai tratar, não é só do corpo, é da boca também, certo? Daqui a pouquinho, após os comerciais, nós vamos voltar com outras dúvidas para esclarecer para vocês. Voltamos logo com Vitrine Social e Saúde. Voltamos com o nosso programa Vitrine Social e Saúde. Obrigado a todos que estão nos dando essa atenção, dispensando, né? Disponibilizando o tempo de vocês, nos ouvindo. Espero que a gente chegue de encontro a todas as expectativas de vocês, que a gente leve realmente uma informação que possa trazer benefícios na vida de vocês. Então, muito obrigado ao Dr. Leandro aqui, lá de Itumbiara, que está nos assistindo, a Lucirley, a Leila, grande abraço a todos vocês, a Luciene Queluz. A gente fica muito satisfeito com vocês aqui acompanhando a nossa live. Por favor, nos façam perguntas, aquilo que vocês têm dúvida, né, em relação às gestantes. São muitos mitos, né, que a ciência vem aos poucos derrubando. A verdade é essa, porque antes se falava muito, antes não tinha a evolução que tem hoje na ciência. E a gente tem que ir desmistificando tudo isso. Muitas vezes nós mesmos achando que a gente sabe de tudo e quando a gente vai pesquisar, a gente já está atrasado quanto ao desenvolvimento da ciência. Então, quando uma gestante vai ao consultório odontológico por necessidade e que o dentista pede o raio-x, ela já tem medo, ela já chega com medo de ter que tomar anestesia. Cria-se esse mito e esse medo, né, doutor Elias, de que não se pode tomar anestesia quando está gestante. Isso é verdade? Não, isso não é verdade também. É igual eu disse, é a questão do custo, do benefício. A gestante, quando ela está com dor, ela está sofrendo muito. E quando o organismo da gestante sofre, o neném sofre também. A gestante não precisa ficar com o dente doendo, a gestante não precisa ficar sem tratar o dente e ela não precisa ficar sem anestesia. A anestesia odontológica, ela é depositada em doses pequenas e ela vai agir só naquela região. Aí tem um mito que fala que não se pode usar
anestésico com vasoconstrictor, o que também não é verdade. Anestesia local, em menor quantidade por causa do vasoconstrictor, faz com que dê tempo do dentista tratar o dente sem maiores sofrimentos. É uma quantidade tão pequena que não vai fazer mal para ela. O organismo, por si só, libera uma descarga de adrenalina infinitamente maior se ela ficar com dor, se ela ficar sofrendo. Faz mais mal a dor do que o anestésico. Isso é verdade. Doutor Elias, então, continuando aqui com a dúvida do pessoal, a gestante pode fazer cirurgia também? E antes do senhor responder, doutor Elias, eu queria pedir às pessoas, participe com a gente aqui pelo telefone, no 3326 4111. 33 26 41 11 para participar do nosso sorteio aqui, ó, da caneca, dessa linda caneca do programa Vitrine Social e Saúde. Quem é que vai levar para casa esse presente? Todos que estão aqui na live, que ligarem aqui, vão participar. Muito obrigada a todos que estão aí no aplicativo da 102.1 Gospel de Uberaba. Doutora, vamos pensar um pouquinho. O melhor trimestre para se tratar de dente é o segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gestante está tendo muitos enjoos, ela não está muito disposta a ficar com a boca aberta. Muitas vezes ela não consegue higienizar direito, deixa de cuidar dos dentes por conta do enjoo, por causa do incômodo, do fio dental, da pasta. Aí ela negligencia todos esses fatores. É importante ela ir ao consultório, fazer uma limpeza, ver como é que tá, mesmo no primeiro trimestre. Tratamento melhor no segundo trimestre. Se tem um dente infeccionado, se tem um dente fraturado, se tem um dente que precisa ser extraído, ele tem que ser extraído, não importa se no primeiro, no segundo ou no final da gestação. O que não pode é a grávida ficar sofrendo por causa daquele dente. Um dente infeccionado, ele pode causar prejuízos muito mais sérios para o bebê. E diante disso aí que o senhor está falando, doutor Elias, tem uma pergunta aqui, ó, do Zezé Pord, na nossa live. Ele pergunta se alguma infecção da mãe, na boca da mãe, né, pode passar ou chegar até o bebê? Olha, a infecção, as bactérias caem na corrente sanguínea, elas vão circular por todo o corpo e elas podem chegar ao bebê sim. Mas o organismo da mãe vai estar lutando ferrenhamente com todas as forças para combater essa bactéria. Vai ter um esforço muito grande. Só que se a mãe está tendo um esforço grande para poder combater a bactéria e está tendo um esforço muito grande para a nutrição do bebê, vai ficar desequilibrado essa força aí. Isso vai gerar no bebê perda de peso, parto prematuro, por causa dessa infecção que chegou ali. São coisas que devem ser evitadas. Infecção em dente de gestante não pode, de ninguém pode. Mas numa fase tão especial, não se pode ter competição com bactérias. Precisa ser resolvido o problema da infecção. Pois é, para você que está gestante, para você que já sentiu a responsabilidade de estar com uma vida dentro de você, que você tem que ter aquele cuidado especial, conte para nós alguma experiência que você passou ou que você está passando em relação à sua saúde bucal. Eu, na minha primeira gestação, eu tive um problema seríssimo de gengiva. Eu nunca tinha tido, devido às alterações que a gente tem nesse período. Eu tive que ir ao dentista
para ele olhar e me passar um medicamento. Faz muitos anos, viu, gente? Já tem uns quase 19 anos que eu passei por isso. Mas eu lembro que doía muito. Eu sentia muita dor no palato e me incomodava bastante. E ele me passou um medicamento e logo solucionou. Então não precisa, mãe, de você estar sofrendo, às vezes com alguma dor, de medo de ir ao dentista. De levar experiências, né, das outras pessoas para você, experiências negativas, porque muitas vezes as pessoas não contam as experiências positivas de uma gestação, de um tratamento odontológico. Você vai lá, faz a manutenção, são 3 trimestres, né, que a pessoa passa, que a gestação, o pessoal divide ela em trimestre, né, o primeiro trimestre, o segundo e o terceiro trimestre. Então, esse momento que a mãe passa e que ela fica muito sensível, e as pessoas às vezes passam experiências negativas. Quando eu estava gestante, a minha ginecologista, ela falava, não pegue a experiência dos outros para você, construa suas próprias experiências, e construa suas experiências com base. Pergunta para o seu médico, pergunta para o seu dentista, procure de uma forma que isso seja o melhor momento da sua vida, porque você vai estar gerando essa vida iluminada, que você vai trazer para nós aqui com aquele sorriso, né, com aquele amor que quando uma criança chega, ela modifica toda uma família, né? Porque é tanto amor envolvido que há uma modificação geral, né? Doutor Elias, quando eu falei da periodontite, pelo problema que eu passei, esse problema só foi gerado durante a minha gestação? Ou eu não tinha esse problema antes, mas tem mães que às vezes já têm esse problema antes. Isso agrava durante a gestação? Está relacionado com a mudança hormonal. A gengiva da paciente gestante, ela fica muito sensível. Se a paciente vai ao consultório odontológico, faz limpeza, remoção de placa, de tártaro e recebe orientações quanto aos cuidados, a gengiva vai ficar sensível, vai ter uma leve inflamação, mas não vai se agravar nenhum quadro, porque está muito relacionado à placa, está muito relacionado ao tártaro. Quando a gengiva está nessas condições, a gestante negligencia a escovação, o fio dental. Nesse período também, às vezes ela está enjoando muito, então ela dá ânsia, vomita, vai, não enxágua a boca direito, vai lá, vomita de novo e a acidez está muito grande na boca e a gengiva está cheia de bactérias. Então, o que agrava todo esse quadro é o não cuidar. E para cuidar, precisa de orientação. A gengiva está sensível, tem inclusive as pacientes que têm diabetes, que têm mais propensão ainda de inchar a gengiva, de inflamar a gengiva. Tem a diabetes gestacional, que também é aquela diabetes do momento da gestação. Então, assim, precisa dos cuidados. Se cuidando, passa por cima de todas essas questões e chega do outro lado com saúde. É isso mesmo. E para você ver o tanto que essa questão da gengiva é importante e fácil de solucionar, que às vezes você está com a gengivite já, que é o processo inflamatório de toda a gengiva. Como que você faz? Como que você vai se livrar desse processo inflamatório? Você vai ter que ir ao dentista, ele programar para você uma limpeza, né? E passar algum remédio de bochecho, lógico que ele vai passar para você. E em muitos casos, a gestante desenvolve uma hiperplasia gengival durante a gestação.
Se isso acontecer com você, você estiver vendo a sua gengiva sofrer modificações, procure sempre a ajuda e orientação de um bom profissional. Aliás, falando de profissional, nosso consultório está ali na rua Duque de Caxias, número 305. Caso você queira ter uma consulta com a gente, o nosso telefone é 99650-4781. 99650-4781. Após os comerciais, nós queremos falar um pouquinho mais com você sobre essa hiperplasia gengival. Voltamos logo com o programa Vitrine Social e Saúde. Continue com a gente. Voltamos com o nosso programa Vitrine Social e Saúde. E vocês que estão nos acompanhando aí pelo aplicativo da rádio, quiserem ligar aqui para participar do sorteio da nossa caneca Vitrine Social e Saúde, para vocês levarem para casa. E vocês que estão participando da live ao vivo aí, deixe seu número do telefone para a gente poder entrar em contato. Para você que quiser ligar aqui na rádio, o telefone é 33 26 41 11. 33 26 41 11. Participe aqui com a gente. Vale a pena ganhar esse prêmio, hein? Doutor Elias, antes de nós irmos para o comercial, nós estávamos falando da hiperplasia gengival. Isso é preocupante? O que leva a mãe a ter essa hiperplasia gengival? E qual o procedimento que ela deve fazer enquanto ela estiver gestante? Bom, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Alterações hormonais que deixam a gengiva mais sensível, junto ao acúmulo de placa, junto ao acúmulo de bactérias, junto ao acúmulo de tártaros, vai gerando uma inflamação generalizada nessa gengiva. Bom, da gengivite, nós passaremos a periodontite, que já vai interferir com as estruturas de suporte do dente, e essa gengiva vai crescer, vai hiperplasiar. Esse crescimento dessa gengiva, se não for interferido, se não houver a correta higienização, ele vai só agravando. Bom, nós precisamos intervir, limpar, ensinar a mãe a cuidar, que aí essa hiperplasia vai ficar um pouco mais controlada. O não controle leva a dor, a incômodos bem severos. Por isso nós temos que fazer essa intervenção. Geralmente, quando termina o período gestacional, essa gengiva volta ao normal. E quando não volta totalmente ao normal, é necessário que o dentista intervenha. Mas o segredo, a grande questão, é manter essa gengiva saudável através da escovação, do fio dental. Porque mesmo que ela hiperplasie um pouco, ela vai regredir depois. Quanto mais acúmulo de bactérias, de tártaro, de placa, de tudo quanto há, pior ela vai ficar. E menos chance de reverter o quadro. Então, o importante é cuidar. Tá sempre de olho nesses cuidados, porque a mudança hormonal é normal e vai alterar algumas coisas, mas não pode deixar disso virar um problema sério. É isso aí, pessoal. Continue participando com a gente aqui pelo telefone 33 26 41 11. 33 26 41 11 para você ganhar a caneca do programa Vitrine Social e Saúde. E o pessoal que está aqui com a gente na live já está deixando o número do telefone. Parabéns para vocês de estarem aqui com a gente. Continue fazendo perguntas para nós. A gente sempre vai estar postando um assunto novo nas redes sociais. Eu espero que vocês sempre participem. O pessoal do aplicativo da rádio quiser acompanhar a gente lá no YouTube, tá? Acompanha a gente lá, o nosso programa lá, Vitrine Social e Saúde.
a gente está começando a postar os assuntos que a gente discute aqui, que vocês curtam, compartilhem as nossas lives, porque quanto mais informação chegar às pessoas de uma maneira mais simples, porque muitas vezes a gente vai a algum lugar e pede uma informação para uma pessoa e essa pessoa fala de uma forma tão difícil que, em vez de nos ajudar, ela complicou mais ainda, que a gente não entendeu nada da informação que a gente queria. Então, hoje nós estamos aqui desmistificando, né, doutor Elias? A gestante pode fazer o raio-x? Claro que pode fazer no raio-x. Só que no raio-x, essas gestantes elas têm que estar com equipamento próprio. Muitas vezes, hoje, os consultórios odontológicos não estão fazendo mais raio-x, né? Dentro do consultório, encaminha para as radiologias, onde eles já estão preparados para isso. Nunca, gente, faça um raio-x, estando gestante ou não, sem a proteção daquele colar da tireoide, embora a radiação odontológica seja pouca, mas isso é muito importante. Não permita que as pessoas façam isso com vocês. Vai fazer um raio-x, certifique-se de que vocês colocaram um avental, né, que isso vai impedir que chegue raios até ao bebê. Certifique do colar, porque hoje já vem tudo acoplado num avental só. Então, realmente, né, doutora Elisa, a gestante pode fazer, quando necessário, o raio-x. A gestante deve tomar anestesia, porque eu já ouvi várias histórias da pessoa me contar que estava gestante e extraiu o dente sem anestesia. Onde já se viu isso? Para que tanta dor? Para que tanto sofrimento? Que experiência que essa pessoa vai passar? Desinformação dela, que permitiu que isso acontecesse com ela, e desinformação maior ainda do cirurgião dentista, que teve coragem de fazer isso com ela. Se ela estava com uma infecção, tinha que ter feito um tratamento antes, né? A gestante pode tomar antibiótico, não pode, doutor Elias, para evitar a infecção, para começar a tratar essa infecção, para depois extrair o dente sem dor, sem trauma, não é verdade? Pode. Tem que tomar o antibiótico, tem que acabar com a infecção. A gestante pode tratar um canal infeccionado, ela não pode ficar com a infecção. E a outra, bactéria é muito pior do muito que... Muito pior, pode afetar a gestação, né? Sim. E outra coisa, doutor Elias, a gestante pode ficar tomando anti-inflamatório, porque às vezes ela começa a sentir uma dorzinha de dente lá, e ela pode tomar anti-inflamatório? Olha, os anti-inflamatórios, eles são medicamentos perigosos para a gestante. Nenhum medicamento deve ser tomado pela gestante sem a devida orientação do médico. Gestante não toma remédio sem orientação do médico. Caso necessário, o médico vai passar na quantidade adequada, ou o dentista, caso ele precise. Mas na maioria das vezes ele vai passar um analgésico, nós vamos passar um analgésico e o antibiótico. Inflamação, ela tratando a infecção, ela some por si só e não coloca em risco, muitas vezes, a vida do feto, a vida do neném. Remédio em excesso é perigoso, remédio mal indicado é perigoso. Não vá naquela receitinha da vovó, não vá na receitinha do vizinho. Converse com seu médico. Na verdade, antes de qualquer gestação, deveria-se ir ao médico, ao dentista, programar tudo. Mas a gente não sabe que é bem assim que acontece. Geralmente acontece sem todo esse preparo. Mas quando acontece, nós temos que nos precaver. E automedicação é alto risco. Isso é verdade. Pessoal,
Participe aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós já vamos estar fazendo o sorteio da caneca do programa da Vitrine Social e Saúde. E a gente fica muito feliz com a participação de todos. Nós temos mais uma pergunta aqui, doutor Elias. A Luciene gostaria de saber qual a idade que ela deve levar o bebê ao dentista. Um bebê ao dentista, na hora que surgiu o primeiro dentinho, ele já precisa ir lá. Mas a mãe precisa aprender sobre cuidar do dentinho do bebê antes do dentinho nascer. Então a mãe no pré-natal odontológico ela já é orientada quanto aos cuidados que vai ter com o bebê. E quando nasce o primeiro dentinho, o bebê já precisa começar a visitar o dentista para ir verificando como que está a situação e orientando essa mãe e acostumando o bebê com a presença no consultório, para que ele não venha crescer com medos, com traumas, para que ele venha crescer familiarizado com aquela situação. Isso mesmo. Vamos fazer o sorteio, Gabriel? O pessoal está ansioso pelo sorteio. Vamos ver quem vai ganhar esse lindo presente aqui do Vitrine Social e Saúde. Vamos lá. Olha aí. Olha aí, Gabriel. Onde é que nós temos? Sortear. Isso. Põe pertinho da câmera. Ô, Gabriel, não tá funcionando aí não, Gabriel. Me ajuda aí, Gabriel. Ei, gente, ó. Tudo ao vivo. Agora só você apertar em sortear. Vai. Olha, saiu para o Francisco. Parabéns, Francisco. Você pode retirar o seu prêmio aqui na rádio. Muito obrigado por você estar conosco aqui, participando do nosso programa, tá? Depois posta aí pra gente um videozinho de você com a caneca. Nós teremos o maior prazer em colocar nas nossas redes sociais. Muito obrigada a vocês que participaram desse momento nosso aqui. A gente está levando isso até vocês, essa informação que a gente considera importante é falar com as mães, né? A gente sabe que a mãe consegue mudar todos os hábitos da família, né? Quando a mãe tem um hábito de higiene bucal adequado, todos seguem, né? Como que fala, Elias? Olha, gente, essa rotina dela, né? E ela vai passando isso. Quando a mãe já faz um pré-natal odontológico, ela já vai adquirindo a consciência de que tem que levar após o nascimento o bebê. A gente já vai orientando ela de como fazer esse cuidado. E essa criança vai crescer sem medos, sem traumas. Muitas vezes as nossas experiências não são agradáveis e a gente faz comentários perto dos nossos filhos dessas experiências difíceis que a gente teve na questão da saúde bucal e vai criando todo um mundo de horror para eles ali, né? Então, se você leva ele desde pequeno, ele já percebe que aquilo ali não é um mundo de horror. Ele vai ter um profissional lá adequado que vai brincar com ele, que vai saber entender, né, aquele momento difícil dele ali, e os dois vão criando aquela empatia entre um e o outro e se tornam verdadeiros amigos. Eu hoje atendi uma paciente minha que vem lá de Araxá para tratar comigo aqui, e o carinho que eu recebo dela é imenso, né? Ela está comigo lá desde os 2 aninhos e ela permite com que a gente faça procedimentos nela sem grandes traumas, né? Para ela aquilo ali é uma diversão e a gente vai conversando e a gente entra no mundo de fantasia. E para a mãe isso é muito gratificante. Não é verdade, doutor Elias? É verdade. A gente precisa incentivar nas nossas crianças esse cuidado. Não podemos traumatizá-las. Elas não precisam conhecer dor no consultório odontológico. Pode ser um momento de prazer.
Então a gente precisa privar por isso. Nós estamos em nossas redes sociais com os nossos canais abertos para responder os questionamentos de vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixe lá as suas observações. Se tem algum conteúdo especial que você precisa que a gente fale para você, poste lá. A gente vai estar respondendo, gravando, criando um material para poder atender a necessidade dos nossos ouvintes. Certo, doutora? Certinho. Sábado que vem, nós não vamos anunciar o assunto hoje, porque acho que nós vamos ter uma grande surpresa para vocês que acompanham a gente aqui nas redes sociais e aqui pelo aplicativo da rádio. Então, durante a semana, fiquem atentos que nós vamos ter surpresas para vocês por aí, viu? Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco. E sábado que vem estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa Vitrine Social e Saúde. Esperamos por vocês. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.